Esse aqui é um rap, um caipira cantando rap. Título da obra: Rap do Endividado. Composição: Vinícius Rodrigues e Sara Oliveira. Sara Oliveira e Vinícius Rodrigues. Como é que eu vou pagar se não tenho pra pagar? Quem me deve não me paga, o negócio é enrolar. Mas como é que eu vou pagar se não tenho pra pagar? Quem me deve não me paga, o negócio é protelar. Quem tem dinheiro no banco, aplicado na poupança, sabe que o juro não dá pra comprar leite pra criança. Como é que eu vou pagar se não tenho pra pagar? Quem me deve não me paga, o negócio é protelar. Mas como é que eu vou pagar se não tenho pra pagar? Quem me deve não me paga, o negócio é protelar. Tinha 20 telefones, era minha aplicação, mas da noite para o dia eu levei uma arrastão, pois os preços despencaram com a tal privatização. Como é que vou pagar se não tenho pra pagar? Quem me deve não me paga, o negócio é protelar. Mas como é que eu vou pagar se não tenho pra pagar? Quem me deve não me paga, o negócio é protelar. Amanhã se eu receber, eu vou aí te pagar, mas se eu não aparecer, não vem aqui me cobrar. Sabe por quê? Como é que eu vou pagar se não tenho pra pagar? Quem me deve não me paga, o negócio é protelar. Mas como é que eu vou pagar se não tenho pra pagar? Quem me deve não me paga, o negócio é protelar. Eu financiei meu carro e atrasei 6 prestação, meu nome foi pra protesto e meu carro foi pra leilão. Como é que eu vou pagar se não tenho pra pagar? Quem me deve não me paga, o negócio é protelar. Mas como é que eu vou pagar se não tenho pra pagar? Quem me deve não me paga, o negócio é protelar. Como é que eu vou pagar se não tenho pra pagar? Quem me deve não me paga, o negócio